Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje o tema do vídeo é Testemunhos de Jeová e a questão da verdade objetiva. Tá? Eu vou começar lendo um trecho na própria Bíblia das Testemunhas de Jeová, o que dá base para o que eu vou falar. Tá? Se encontra em Provérbios 4:18. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais até a plena luz do dia. As testemunhas de Jeová, elas usam esse versículo para justificar mudanças doutrinárias. Então, para que os fiéis das testemunhas de Jeová não fiquem escandalizados, né, os anciãos, os superintendentes, enfim, os líderes do corpo governante, eles usam esse versículo, né, falando que a vida dos justos é como a luz da manhã, que vai clareando mais e mais, ficando mais clara. Então, eles vão soltando novas doutrinas, dizendo que Jeová vai revelando novas coisas. Acontece que, se existe revelação, deveria ainda existir escrituras, né? Porque a revelação, ela se encerrou com o último livro, que é o Apocalipse. Então não existe mais revelação. A revelação para os cristãos foi encerrada com a morte do último apóstolo e com o último livro, que é o Apocalipse. Não existe mais revelação. O que existe agora é a preservação da revelação. Ou seja, você apenas recebe a revelação daquilo que foi escrito e daquilo que foi transmitido oralmente, que é a tradição. Só, ponto. Essa é a doutrina cristã. Você não tem revelação nenhuma. Até o apóstolo Pedro vai dizer que nenhuma revelação é particular. Não existe. A revelação é para toda a igreja. Tá? Então a revelação se encerrou com a morte do último apóstolo. Ponto. Não tem mais revelação. As testemunhas de Jeová, elas pregam outras revelações, que essas revelações são feitas por Espírito Santo, né, com letras minúsculas, claro. Essas revelações são feitas por Espírito Santo e são dadas ao corpo governante, que é o escravo fiel discreto, e que dão um alimento apropriado ao mundo, no tempo oportuno, segundo a doutrina jeovista. Tá? Mas assim, se existe revelação, deveria existir escritura. Mas as testemunhas de Jeová dizem que não existem mais escrituras porque elas têm o cânon protestante, né, de 66 livros. Então, como é que se dá a revelação? Essa é a primeira e grande contradição das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, essa seita, ela rejeita a filosofia mais do que tudo. Porque, segundo seus líderes, a filosofia é pagã. A filosofia, aí falam, né, pegando um texto de São Paulo, que elas usam maliciosamente, que elas deturpam e tiram fora do contexto. Aí elas dizem que são vãs filosofias, né? A filosofia de Platão é vã filosofia, de Aristóteles e tal. E, no entanto, Paulo Apóstolo, quando ele vai falar do Deus conhecido, ao Deus desconhecido, né, no altar, no Areópago, que está lá nos Atos dos Apóstolos, ele cita filosofia grega. Ele cita poetas gregos em suas cartas. Ele cita a filosofia. Então, não é tudo que é uma filosofia. E Paulo se valeu da filosofia grega para evangelizar os gregos. Isso é fato, está nos Atos dos Apóstolos.
Mas as testemunhas de Jeová, elas rejeitam a filosofia, dizendo que ela é pagã, que ela é isso, que ela tem crenças incompatíveis com a fé cristã e blá blá blá, tá? Mas a verdade é a seguinte: as testemunhas de Jeová, elas rejeitam a filosofia por algumas coisas. Primeiro, a filosofia ensina a questionar. A seita das testemunhas de Jeová não permite questionamento. Todo mundo tem que pensar da mesma forma, tem que pensar de um modo uniforme. Até naquilo que não precisa ser crido como um dogma essencial, elas pensam da mesma forma. No estudo da sentinela, por exemplo, quando elas vão lá para o salão do reino, elas não podem dizer o que elas entenderam, elas têm que repetir igualzinho está no texto, decorar e repetir o que está no texto, igualzinho, sem mudar um tio, sem mudar uma vírgula, tá? Então elas pensam da mesma forma, são robozinhos, não tem senso crítico algum. A filosofia ensina senso crítico, coisa que as testemunhas de Jeová não tem senso crítico. Outra coisa, a filosofia ensina lógica. Olha, se as testemunhas de Jeová estudassem lógica, elas iriam ver que a seita cai em contradição. Muitas vezes. E se cair em contradição, a seita não pode estar com a verdade. Então, é interessante você pichar a filosofia. É interessante você colocar a filosofia como algo sujo. É interessante você dizer que ela não presta, que ela é pagã, porque aí você evita que suas ovelhinhas estudem e se libertem desse sistema de prisão mental que é a seita das testemunhas de Jeová. Então é melhor dizer que ela é pagã, né? Mas lembrando que Paulo se utilizou de algo pagão para evangelizar os gregos. E não foi uma vez só que ele usou. Bom, então qual a questão da verdade objetiva que eu quero falar para vocês, né? A questão da verdade objetiva. Bom, lembra o versículo que eu li de Provérbios 4? Deixa eu ver. Provérbios 4. Eu não sei se é 16 ou 18. Peraí. Provérbios 4, 18. Tá, vou ler de novo. Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais até a plena luz do dia. Então, as testemunhas de Jeová têm novas revelações, né? Que é como a luz do dia que vai clareando mais e mais. Então, na verdade, se houvesse uma revelação, né, depois da morte dos apóstolos, se houvesse, essa revelação ela deveria ser acrescentativa, ela deveria acrescentar, somar, e não extinguir verdades antigas. As testemunhas de Jeová, elas extinguem verdades antigas. Elas caem no princípio da não contradição. Tá? Elas caem no princípio da não contradição. Então, assim, o texto diz que a verdade dos justos é como a luz do dia, que vai clareando mais e mais. Mas não é o que acontece com a testemunha de Jeová que vai clareando mais e mais. Pelo contrário, dentro da seita vai escurecendo mais e mais. Vai ficando mais escuro, mais tenebroso, mais trevoso. Conforme você vai mergulhando nos estudos das testemunhas de Jeová. Tá? E eu vou provar isso aqui, agora. Bom, primeira coisa, vamos falar. O que é a verdade, né? A verdade é a adequação do que existe fora de mim ao meu intelecto. Tá? O meu intelecto diz uma coisa, o meu intelecto ele tem que estar de acordo com o que existe fora de mim. Porque se o meu intelecto não está de acordo com o que existe fora de mim, ou eu estou mentindo, ou eu
sou um lunático, uma pessoa que perdeu o juízo, que é louca, que não consegue mais distinguir o que é real e o que é ficção, tá? Então, a verdade nada mais é do que a adequação da coisa ao intelecto. Então, por exemplo, vocês estão assistindo as minhas imagens e vocês sabem que meu nome é Fernando. Então, se alguém disser que meu nome não é Fernando e que vocês estão vendo uma pessoa sem barba, estão vendo um homem com fenótipo de japonês, e que meu nome é Kung Fu Tse, e que eu não estou falando português, a pessoa não está adequando a coisa, que é a minha imagem, o som da minha voz e as informações que eu dei. Ela não está adequando a coisa ao seu intelecto. Ou essa pessoa ela é louca ou ela está mentindo, tá? Porque a verdade é a adequação da coisa ao intelecto. Por exemplo, isso aqui é a Bíblia da Testemunha de Jeová. Se eu falar para vocês que isso aqui é uma Bíblia católica, apostólica romana, que é a Bíblia de Jerusalém, ditada pela Paulo, de duas uma. Se eu acreditar fielmente que isso aqui é a Bíblia de Jerusalém, então eu estou em erro, porque essa coisa não está, o meu intelecto não está adequando essa coisa do jeito que ela é na realidade. Então, se eu acreditar nisso, eu estou em erro. Mas se eu sei que isso aqui é uma Bíblia jeovista, que é uma Bíblia das Testemunhas de Jeová, e eu tentei enganar vocês, então, ou seja, meu cérebro sabe, o meu intelecto sabe, mas eu estou tentando enganar. Então, não está havendo uma adequação ao intelecto, porque estou tentando enganar você que está me assistindo, tá? Então, a verdade é a adequação da coisa ao intelecto, tá? Outra coisa sobre a verdade. A verdade, para ser verdade, tem que ser única e ela tem que ser imutável e universal, ou seja, atemporal e universal, tá? Para todos. Por exemplo, as verdades matemáticas. A verdade matemática, ela não pode ser invariável. Ou melhor, ela é invariável, ela só pode ser invariável. Ela não pode ser variável. As verdades matemáticas são invariáveis, tá? Elas não podem variar. Até errei aqui na confusão de palavras. Então, as verdades elas são invariáveis. Bom, numa soma simples, 2 mais 2 sempre serão 4. Não pode, segundo o princípio da não contradição, uma coisa ser e não ser ela ao mesmo tempo. Porque as duas coisas se excluem mutuamente. Então, 2 mais 2 não podem ser ao mesmo tempo 4, 5 e 6. Ou 2 mais 2 é 4, ou 2 mais 2 é 5, ou 2 mais 2 é 6. Não pode ser ao mesmo tempo essas coisas, porque essas coisas elas se excluem mutuamente. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, eu sou casado, e chegando no outro vídeo, eu nunca fui casado. Mas eu falo para vocês, eu fui casado e nunca fui casado. Se eu falar para vocês, isso são duas informações que se contradizem e se excluem. Como é que eu fui casado e nunca fui casado? Apenas uma das informações é verdadeira e a outra é falsa. As duas não podem ser verdadeiras porque as duas se excluem mutuamente. A informação de que eu sou casado e a informação de que eu nunca fui casado. Certo? Pois é. Então é isso que acontece com as testemunhas de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová que morreram antes de 1930, todas elas acreditaram que Jesus Cristo morreu crucificado numa cruz,
como ensina a Igreja Católica Romana, como ensina a Igreja Ortodoxa, como ensina a maioria dos protestantes, que Cristo morreu crucificado. Depois o autodenominado juiz Victor Ford mudou e diz que Jesus morreu numa estaca, que é a crença hoje. E aí eles usam aquela questão de Provérbios 4,18, né? De que Deus vai revelando novas coisas, né? Que vai aclareando, né? O dia vai ficando mais claro, que são as novas revelações. Só que são novas revelações contraditórias, porque para a luz ficar mais clara deveria ser algo somado, e não algo que vai excluir algo antigo. Então, primeiro Jesus é crucificado, depois não é mais. Antigamente, Jesus, como um Deus, ele podia ter uma adoração relativa, segundo os ensinamentos de Charles Taze Russell. Depois, não pode mais. Jesus ia voltar em 1914, visivelmente. Depois, voltou invisivelmente. Depois, o mundo ia acabar em 1925. Depois, não mais. Depois o mundo ia acabar em 75, depois não mais. Antigamente se podia doar sangue, depois não mais. Antigamente podia ter doação de órgãos, depois, entre a década de 60 e 80, não podia mais. Hoje pode fazer doação de órgãos e receber transplantes. Pode-se receber transplantes. Porque, quer dizer, na questão do transplante, podia receber órgãos. Depois, entre 60 e 80, não podia mais, porque era canibalismo, era pecado e tal. Hoje não é mais, porque são as novas revelações, né? Jeová vai esclarecendo o seu povo. Mas como é que era canibalismo? Era pecado de canibalismo e agora não é mais pecado. Era pecado e não é mais pecado. E ambas as coisas eram verdadeiras para as testemunhas de Jeová. Então as testemunhas de Jeová que pegaram esse período de que era proibido fazer transplantes e agora não é mais, elas acreditavam que aquilo era pecado porque o corpo governante ensinou. E agora ensina que não é mais pecado. Como é que aquilo era verdade e deixou de ser verdade? Era verdade e agora tem uma outra verdade. Quer dizer que Jeová, quando disse que era canibalismo, Jeová não se enganou, era verdade mesmo. Como é que essas duas informações são verdades e como é que essa luz vai esclarecendo? Porque de duas umas, ou aquilo era a verdade que brilha nas trevas, ou aquilo eram as trevas. Ou a verdade é essa agora, ou a verdade é anterior. Como é que esses ensinamentos do corpo governante é tudo verdade? Se a cada passo eles estão mudando a doutrina, inventando essa coisa de novas luzes progressivas. Como? E tem uma série de outras doutrinas bizonhas da Testemunha de Jeová falando, né, coisas totalmente contraditórias. O Natal, por exemplo. O Natal, até 1925, as Testemunhas de Jeová celebravam o Natal. Depois não mais. Depois não mais. As primeiras Testemunhas de Jeová consideravam as pirâmides como algo divino, que tinha profecias de Deus. Hoje não mais. Entende? Para que esse versículo de Provérbios fizesse sentido, seria necessário que as verdades antigas permanecessem. Mas não permanecem. Porque a verdade é eliminada. Então como é que vai esclarecendo? Não vai esclarecendo. Porque hoje a testemunha de Jeová crê numa coisa, amanhã pode não crer. Amanhã pode não crer. Então, para algo ser verdadeiro, é preciso que essa verdade não mude. Por exemplo, para mim, que sou cristão, ortodoxo, a verdade da minha igreja é a mesma. Jesus disse sobre a Eucaristia, o pão e o vinho, que é o corpo dele, o sangue dele. E há 2000 anos a igreja vem celebrando a Eucaristia. Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Não mudou. A questão da virgindade perpétua de Maria. A igreja sempre acreditou que ela era virgem antes, durante e após o parto. E nunca mudou. Tipo, agora a gente vai decidir no concílio que não é mais assim. A gente vai mudar porque a gente teve novas luzes.
está esclarecendo um dia. Não, não pode. Se é verdade sempre. É verdade ontem. Os pais que receberam a doutrina, os apóstolos que receberam essa doutrina não pode ser mudada, porque a verdade ela não tem variações, a verdade é única, a verdade não muda, então a verdade permanece. E é por isso que Jesus Cristo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é a verdade. E outra, em Hebreus está escrito, no capítulo 13, se não me falha a memória, no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, é porque ele não muda. Ele não muda porque é a verdade não muda. A verdade não muda. A mentira muda. A mentira muda. Quem é policial, quem trabalha em delegacia, quem é delegado sabe que quando uma pessoa é suspeita e ela dá versões, e essa pessoa realmente é culpada, ela dá versões diferentes do mesmo fato, ela dá versões diferentes, ela cai em contradição. E como é que um policial, como é que um delegado sabe que a pessoa está mentindo? Porque ela deu versão diferente. Ela deu 2, 3 versões diferentes que não se encaixam, que são até contraditórias. E aí você sabe que a pessoa está mentindo. Porque se ela estivesse falando a verdade, ela teria uma única versão, ela repetiria todas as vezes a mesma versão sem mudar nada. Se mudou alguma coisa é porque está mentindo. É simples assim. Então a Igreja Ortodoxa ela nunca mudou nada. Tudo que cremos foi revelado pelos apóstolos. Tudo. Não houve mudança doutrinária na revelação divina, naquilo que foi revelado. Agora, existe alguma coisa que não é revelado que nós podemos especular, mas que não foi revelado, então ninguém é obrigado a acreditar. Mas o que foi revelado nós não discutimos, nós aceitamos. Agora, o que não é revelado, você pode debater, você pode ter opinião diferente, porque é algo humano, beleza. Mas o que foi revelado, nós nunca mudamos nada, apenas recebemos, porque a verdade ela é invariável, a verdade não muda. Tá? Se a igreja diz que Jesus Cristo está presente no pão e vinho consagrados por um sacerdote validamente ordenado, então sim, é o corpo e sangue de Cristo. E essa verdade é a mesma verdade ontem, é hoje e será sempre. Se a igreja diz que existem 7 sacramentos, existem 7 sacramentos. Se a igreja diz que existem santos que intercedem por nós, é a mesma verdade hoje, ontem e sempre. E é isso. Então, as testemunhas de Jeová, elas mentem, elas enganam. E é isso aí. Se gostou do vídeo, deixe aí seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Seja bem-vindo, se é a primeira vez que você apareceu aqui. Clica aí em inscrever-se no canal, se inscreve aí no canal para receber mais vídeos como esse. E fui!